Você já ouviu alguma dica ou alguma história esquisita de como superar o final do namoro? Ideias como você precisa encher a cara para esquecer isso daí. Ou então você precisa começar logo um novo relacionamento. Ou então quem sabe você mesmo tenha pensado, eu vou morrer se eu não tiver ele, eu não sei viver e se a gente voltar vai dar tudo certo, a gente vai fazer diferente. Existem milhares de ideias que realmente são prejudiciais para quem quer superar o final de um namoro. Então eu convido você a aprender e discutir comigo 6 mitos que a gente ouve por aí e que a gente pensa também em relação ao final do namoro. Vem comigo! Esta é a nossa série sobre namoro e chegamos na reta final, estamos encerrando a série. Bom, foi solicitado, sugerido na verdade, um tema que eu achei incrível, que eu acho que vai combinar bastante com o final dessa série, que é o término do namoro. Uma das pessoas que estão acompanhando o canal solicitou esse tema, indicou esse daí. E eu achei muito legal e pensei, ao invés de fazer um vídeo só, eu posso fazer 3 vídeos especiais sobre esse assunto. Então este vai ser o meu presente especial dessa vez. Ao invés de 3, e o de hoje, como você já sabe, é 6 mitos sobre o término do namoro. O próximo vídeo é 6 lições que você pode tirar dessa situação do final do seu namoro. E o subsequente, 6 dicas para você superar o fim do namoro. Para que você receba esse conteúdo, é importante que você se inscreva no canal e ative as suas notificações, para que quando eu lançar os vídeos você seja avisado. Não esquece também de compartilhar com seus amigos se tiver gostado, comentar aqui embaixo e não se esqueça também de curtir o vídeo de hoje se tiver gostado do assunto. Bom, é muito comum a gente ouvir algumas histórias estranhas, dicas que aparentemente fazem sentido, mas que na verdade não fazem sentido sobre o término do namoro. Isso porque as pessoas tentam superar essa situação, mas algumas dicas são muito prejudiciais e tem consequências que a gente vai entender e aprender a longo prazo. Então hoje eu queria discutir com vocês sobre 6 mitos que a gente pode se bagunçar e achar que talvez seja a solução, mas que na verdade te prejudica muito. O primeiro deles é achar que quando você termina, o melhor é começar um novo relacionamento de cara. Bom, isso é um risco muito grande, geralmente a probabilidade de dar errado é enorme. Sabe por quê? Porque quando você começa um relacionamento, quem tem que estar no relacionamento é você e a outra pessoa. Quando você termina um relacionamento e logo começa um outro, você carrega muita coisa de um relacionamento que não é esse novo que você fez, é do antigo. Então você carrega sentimentos mal resolvidos, você carrega lembranças que ainda te doem, você carrega uma história que ainda te machuca quando você lembra, e tudo isso não faz sentido se você quer começar um relacionamento novo e que você vai investir para dar certo, não é só para tapar buraco. Entende que se você mete a cara logo num novo relacionamento, você deixou de resolver muita coisa para trás? Então você não está começando um relacionamento do zero. Na verdade você está se envolvendo com uma outra pessoa e colocando mais um monte de bagagem no meio deste novo namoro. Isso não é bom. Você primeiro precisa resolver as questões que ficaram abertas, fechar essas feridas, conseguir lidar com a história anterior de uma forma saudável, de uma forma que não te doa, e aí sim então se envolver com uma nova pessoa. Esse seria o ideal, porque se envolver com uma nova pessoa de cara não é a resposta para aplacar a sua dor. O segundo mito que a gente ouve muito por aí é achar que o sofrimento vai passar em tal determinado prazo. Então a minha amiga sofreu por 2 meses por um namoro que ela teve por 1 ano. Então, se o meu namoro também teve 1 ano, eu vou sofrer mais ou menos aí por 2 meses. Não existe um tempo certo para você superar o final do seu namoro. Não existe um tempo certo para ninguém. Tem muitas variáveis aí envolvidas. Por exemplo, o que essa pessoa significou para você? O que essa história significou para você? Será que você passou algum momento importante da sua vida com ele ou com ela? Será que ela te ajudou a elaborar alguma situação difícil ou comemorou com você uma grande vitória?
né? Quanto tempo vocês ficaram juntos, isso também influencia, mas a intensidade do que foi sentido, do que foi vivido também. Então não tem um tempo pré-determinado para cada situação, para cada término. Você pode levar dias para superar um final de namoro, ou você pode levar meses e até anos. Então não tem uma data, uma quantidade de período pré-determinado para superar um namoro de tanto em tanto tempo. E às vezes a gente pensa isso por aí, isso é um mito. O terceiro mito, que eu também vejo muito por aí, e tem até em letra de música, é a ideia de que se eu encher a cara de goró, eu vou superar o final do meu namoro. Se eu beber bastante, eu vou conseguir lidar com isso. Na verdade, isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque você não está lidando com nada quando você bebe, você está fugindo. E às vezes a dor é tão intensa, é tão forte, que fugir seja um recurso para aquele momento. Mas para superar a dor do término do namoro, você não pode fugir, você tem que encarar. Então talvez você tenha sim que passar horas e horas chorando. Talvez você tenha que passar sim momentos exclusos de amigos, de familiares para lidar com isso. Talvez você tenha sim que ficar sozinho no seu quarto no escuro, ouvindo uma música bem melosa e que faça você sofrer mais ainda para lidar com isso. No entanto, o enfrentamento da dor, pensar sobre isso, refletir sobre isso, né, e sofrer esse momento não pode ser a sua única alternativa, né? Então eu gosto de pensar que a gente passa pela dor, mas não fica nela. A gente, para superar, precisa parar ali naquele lugar de dor, refletir, né, e sentir aquilo mesmo, vivenciar aquela dor toda, esse sofrimento, mas não podemos nos afundar ali. Então é importante, por isso eu vou fazer o outro vídeo com 6 dicas para você superar o final do namoro. É importante também você se reerguer, se recompor e continuar a lutar. Então, a ideia de encher a cara para esquecer e ficar bebendo e fingir que nada está acontecendo não é resposta para você conseguir superar isso. Pode ser um recurso para um momento X, mas não é um recurso para lidar com o problema. Você não vai resolver um problema assim, isso é um mito. O quarto mito que a gente pode pensar, existem milhares de mitos, eu trouxe 6, tá ok? Mas o quarto mito é que você talvez possa pensar que não vai mais conseguir viver sem a pessoa, sem ele ou sem ela. Isso é uma mentira, porque até o início do seu namoro você vivia muito bem, talvez não tão bem assim, mas vivia sem essa pessoa que te deixou, que você deixou, não é? Você não nasceu ligada com ela, você não precisa dela para viver. Você é um ser humano, um indivíduo único, independente de pessoas, que precisa se relacionar, é lógico, mas que não precisa delas para viver. Ou seja, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre se anular pro namoro, colocar o namoro no lugar da sua existência, como se fosse tudo o que você tem. E agora que a gente está falando de término de namoro, quem colocou o namoro no lugar de tudo que tem, quando perde, não tem mais nada. Por isso é muito preocupante quando a gente coloca o namoro no lugar de tudo. Por isso que é importante a gente equilibrar e o namoro fazer parte de uma das coisas da nossa vida. Veja bem, quando você namora com um equilíbrio, é uma parte da sua vida que não deu certo, não é toda a sua vida que está dando errado, entende? É importante você diferenciar isso. Bom, se você tiver colocado já o namoro como centro de tudo, reconstrói isso daí. Começa de novo, porque você tem amigos, se não tem, faça novos. Você tem trabalho, se não tem, procure. Você tem faculdade, se não tem, estude. Então invista em você. Reconstrói isso, porque você é um ser humano diferente de pessoas. Então se as pessoas passam na sua vida, é claro que isso dói, machuca, a gente sente falta, parece que pedaços nossos vão com elas, mas nós continuamos aqui. O quinto mito é você pensar que o seu sofrimento vai durar para sempre. Isso é uma outra mentira. A nossa vida, ela dá para ser comparada com uma montanha-russa, não é? Uma hora a gente tá lá em cima de felicidade, na outra a gente tá lá embaixo de tristeza, de provações e de sofrimentos e de problemas. Então a gente oscila, e isso muda com muita frequência, né? Então uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá tão bem. Uma hora a gente tá mais ou menos, né? E assim a gente vai. Então, assim como as coisas boas passam, as ruins também passam. E esse momento que você tem passado agora, ele vai passar, ele vai acabar.
e viram outros bons e também viram outros ruins, porque essa é a nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com esses momentos. Então entender que vai passar é importante até para você ter esperança de que isso vai acabar. Se por acaso você tem visto que seu sofrimento está muito forte, que está difícil suportar sozinho, que você tem tentado, mas não tem conseguido, procure um profissional de psicologia, tá? Os psicólogos, eles são treinados para lidar com diversas situações. E uma delas é exatamente essa situação de término de namoro, porque se trata de um luto. E tem profissionais especialistas para atender casos assim, ok? Então procure gente capacitada que pode te ajudar. Outra coisa, se você estiver tendo pensamentos de morte, de desistir da vida, ligue para o CVV, também é importante. Eles são treinados para te ouvir e para lidar com as suas angústias em relação à perda da vida por causa desse sofrimento que tem sido muito grande, tá? Busque ajuda se você tem sentido que está muito forte para você levar sozinho, é importante. De qualquer forma, saiba que vai passar esse momento de sofrimento, vai passar, e isso é um fato, porque a vida é assim. Mas desconstrói essa ideia de que você vai sofrer para sempre, porque isso é uma inverdade e mina a sua energia de força, de luta, tá? Então você precisa saber que vai passar até para você se sentir mais confiante e continuar lutando. O sexto mito é você pensar que talvez se você voltar para o seu relacionamento ele vá dar certo. Veja bem, é muito baixa a probabilidade disso, né? Algumas pessoas realmente voltam e o relacionamento dá certo, mas eles são exceção. Para você fazer parte dessa exceção, você tem que ter três situações aí. A primeira, os dois precisam estar a fim de voltar. Se só um tiver a fim de voltar, já não dá certo, né? Os dois precisam querer esse relacionamento. Segundo, os dois têm que sentar juntos e conversar sobre o que deu errado e o que pode ser feito para mudar. Terceiro, tem que ter mudança prática. Tem que ser prática e tem que ser efetiva, porque senão não vai dar certo, vocês vão cair no mesmo erro, e o erro que foi suficiente para terminar o namoro da outra vez, muito provavelmente vai ser suficiente para terminar o namoro nessa também. Então, às vezes a gente quer voltar no passado, reconstruir o que a gente fez, mudar algumas atitudes, mas não dá para mexer no passado, a gente tem poder de ação no presente, certo? Então, o que você pode fazer hoje no presente? Principalmente se o seu namorado ou namorada não quiser voltar com o namoro, você tem que seguir adiante, é o que dá pra ser feito. Agora, se o seu namorado ou namorada, o ex-namorado ou namorada quiser voltar, então você precisa sentar junto com ele ou com ela e ver o que precisa ser feito para mudar. Aí sim dá pra gente pensar num retorno, mas se não, desconstrói esse mito também, porque onde você errou, onde ele errou ou ela, vai continuar o erro se não tiver mudança efetiva, e voltar não é a solução para arrastar um namoro que já estava com problema o suficiente para terminar. Então parta para outra, se recomponha, supere esse término e siga a vida. Para você se recompor e seguir a vida, a gente preparou então os 2 vídeos que vai falar sobre as dicas e as lições que você pode tirar do final de namoro e a dica para superar o final de namoro. Então fique ligado, para isso é preciso que você se inscreva no canal e ative as suas notificações, para que quando eu lançar um vídeo novo, você seja avisado. Então fica ligadinho aí nesses 2 outros vídeos que virão de presente para você. E outra coisa, comente aqui embaixo se esses mitos fazem ou não fazem sentido para você e compartilhe com seus amigos, porque às vezes eles estão sofrendo ainda por causa de algum final de namoro e você acha que já está resolvido, mas às vezes não está. Então compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e curta esse vídeo se tiver gostado do assunto de hoje. Eu espero sinceramente que tenha feito diferença para você, porque você precisa desconstruir essas ideias, porque alimentar isso vai fazer com que você sofra por mais tempo. Então desconstrua essas ideias, veja que são mentiras, que não fazem sentido, que estão te prejudicando, e siga em frente com esses 2 vídeos que eu vou fazer para te ajudar a lidar com o final do seu namoro. Eu espero mesmo que tenha sido útil para você. Um super beijo e um super abraço!